Saudações, Megane fãs! Você está ouvindo Megane Geeksy, apresentado por Megane Geeksy Dream Girl, seu canal favorito sobre comportamento. E hoje vamos responder as seguintes perguntas. O que ABA tem a ver com videogames? Qual a função de um analista comportamental no desenvolvimento de um jogo? Como encontrar o equilíbrio entre reforços e castigos em um game em desenvolvimento? Embora o analista comportamental não seja o primeiro profissional que vem à nossa mente numa equipe de desenvolvimento de jogos, a verdade é que este profissional é essencial para o sucesso do jogo, pois é o analista comportamental que cria e aperfeiçoa o sistema de reforços tão característico dos videogames, como moedas, conquistas e toda a diversão do jogo. Vejamos agora a relação de ABA com videogames. Imagine que você acaba de comprar um novo videogame conhecido pela sua magnífica história. Você está entusiasmado para iniciá-lo, desfrutá-lo e avançar progressivamente pelo mundo. Agora eu pergunto, continuaria sendo divertido se o jogo pulasse diretamente para o final? Seria legal enfrentar o vilão sem nenhum item para vencê-lo? Sem conhecer nada sobre os personagens, suas histórias e habilidades? Tudo isso tem a ver com reforços. O que torna um jogo interessante é a progressão de reforços, especialmente quando se encontram em equilíbrio com castigos. Por exemplo, os primeiros jogadores de Super Mario esperavam encontrar a princesa no primeiro castelo. Passar de fase é algo naturalmente autorreforçador, devido à superação do desafio. Mas o fato de a princesa não estar lá é punitivo. A expectativa de encontrá-la no próximo castelo faz o jogador continuar. O equilíbrio entre reforços e punições está presente em todos os jogos. Indo para o lado pessoal, um outro jogo que eu gosto muito é o Mario Kart. O cenário do Mario Kart é um laboratório vivo e aplicado de como os castigos e os reforços nos afetam. Receber um casco azul quando você está em primeiro lugar pode ser altamente frustrante. Mas recebê-lo e mesmo assim ganhar a corrida só torna a experiência da vitória ainda mais gratificante. O valor de um reforço aumenta devido à intensidade de um castigo. Os jogos eletrônicos são construídos para serem divertidos. Por conseguinte, todos fazem uso de esquemas de reforçamento intermitente. Isso significa que são pensados estrategicamente para tornar o jogo interessante, divertido e imersivo. Daí a importância de um analista comportamental, pois sua função é analisar e criar todo o esquema de reforçamentos e castigos do jogo, tornando-o atrativo para o jogador, alcançando o perfeito equilíbrio entre reforços e castigos. Esquemas de reforçamento intermitente. Os esquemas têm o poder de nos prender a um jogo, deixando-nos completamente imersos nele. Contudo, em casos mais extremos, pode causar vício e dependência, pois o que o nosso cérebro gosta é de um bom planejamento de castigos e recompensas. Mas você deve saber que é a expectativa de ganhar alguma coisa que prende você ao jogo. Vejamos agora com um pouco mais em profundidade o que são os esquemas de reforçamento intermitente. Um esquema é um processo ou padrão de consequências planejadas para um comportamento. Caracteriza-se pela alternância entre reforços e castigos ou a ausência deles. Por outro lado, não pensem que aplicar um esquema de reforçamento intermitente é tão fácil assim, pois é difícil até para os próprios comportamentalistas, já que a transição errada do reforço contínuo para o intermitente pode provocar o desinteresse do usuário-alvo.
Aperfeiçoar a aplicação do esquema de reforçamento intermitente requer prática, experiência e dados, inclusive resiliência, porque pode requerer muito teste de erro e acerto para descobrir o que melhor funciona. Mas como que os esquemas de reforçamento funcionam? Qual o procedimento para deixar os jogadores imersos no jogo? É importante entender que existem 4 tipos de esquema de reforçamento intermitente. O primeiro se chama esquema de razão fixa. Razão significa comportamento ou resposta, e razão fixa significa comportamento fixo, pois quando você escolhe aplicar este esquema, você determina um número fixo de respostas comportamentais que devem acontecer para o reforçador ser liberado. Por exemplo, no Mario Sunshine, quando você consegue 8 moedas vermelhas, você ganha uma estrela denominada Soul e termina a fase. O segundo esquema se chama esquema de razão variável. Neste esquema, não existe um número fixo de respostas, mas um número variável. Por exemplo, se o esquema das 8 moedas vermelhas fosse variável, isso significaria que ganhar o Soul seria aleatório. O Soul poderia ser liberado na primeira moeda, na sexta ou na terceira. Você, como jogador, não teria como saber. É a imprevisibilidade que torna este esquema interessante. O terceiro se chama esquema de intervalo fixo. Neste esquema, existe um intervalo de tempo fixo e definido para executar o comportamento. Entretanto, neste esquema, não importa quantas vezes você executar o comportamento, porque o reforçador será liberado apenas no final. Por exemplo, nosso mundo laboral atual se rege muitas vezes por este esquema, com destaque para os funcionários públicos. Comparando, no reforço contínuo, como um freelance, a pessoa recebe por cada trabalho, mas o funcionário público só recebe seu dinheiro após um mês inteiro trabalhado, sempre no mesmo dia, independentemente da quantidade de tarefas executadas. Isso é um esquema de intervalo fixo. E, finalmente, temos o esquema de intervalo variável, em que o reforçador é liberado de forma caótica ou imprevisível. Às vezes pode ser a cada 3 segundos, outras vezes 20 segundos. Existe uma quantidade de tempo desconhecida em que o reforçador será liberado. Usando o exemplo anterior, é como se de repente o funcionário público nunca soubesse quando iria receber o próprio salário. Poderia acontecer no primeiro dia do mês, na metade, no final ou em qualquer dia aleatório. Como você pode ver, entender os esquemas é muito importante para o sucesso de um jogo. No jogo Pokémon, imagine que você lança uma Pokébola para capturar um Pokémon. Quando você é novato, você não sabe quantas vezes a Pokébola vai se mexer até capturar o Pokémon. E não importa quantos botões você apertar nesse momento, isso não interferirá no algoritmo do jogo. Do seu ponto de vista, em algum momento aleatório do tempo, o Pokémon será capturado. É claro que os jogadores mais experientes sabem que o Pokémon fica na terceira mexidinha e que há certos comportamentos que você precisa executar para ter mais chances de capturá-lo. Mas perceba que isso só significa que você age sob a ação dos esquemas, executando respostas comportamentais para que a aquisição do recompensador seja mais provável, a captura do Pokémon. Nesse caso, estamos falando de uma combinação estratégica comportamental para a liberação do reforço, em que a execução de determinados comportamentos, como diminuir os pontos de vida do outro, proporciona o reforço imediato e contínuo de um aumento determinado nas probabilidades de captura. Basicamente, é como dizer que se você fosse um cachorrinho,
você estaria sentando para ganhar um petisco. Por isso, os comportamentalistas defendem que as leis comportamentais são universais para todas as espécies. E assim como é possível fazer um planejamento de entrega de reforçadores, também é possível fazer um planejamento de entrega de aversivos, na sua maioria castigos. Voltando para o exemplo da Pokébola, toda vez que você não consegue capturar, ou pior, você mata sem querer aquele Pokémon lendário que você tanto ansiava, você vai se sentir frustrado. Você perdeu o Pokémon. Isso é um castigo ou punição do jogo, que faz parte do planejamento para tornar o jogo divertido e interessante. Como você está vendo, todos usamos as mesmas leis universais comportamentais, até animais e humanos. E recentemente, com o advento da inteligência artificial, eu posso lhe confirmar, sem sombra de dúvidas, que até ela também está sujeita a estes esquemas. Mas podemos comentar mais sobre isso em outra ocasião. Espero que tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E a citação de hoje é: os homens agem sobre o mundo, modificam-no e são, por sua vez, modificados pelas consequências de sua ação. Skinner.